A Assembleia Legislativa aprova projetos de lei que garantem melhorias salariais a policiais civis e militares do Estado. Proposta de emenda à Constituição que pretende prorrogar a Zona Franca de Manaus pode ser votada ainda este mês. O Estado do Amazonas ocupa o 9º lugar no país na taxa de homicídios de jovens. E ainda, processo contra o presidente da CPI da pedofilia da Assembleia, deputado Abdala Frache, é arquivado no Tribunal de Justiça. Candidatos ao governo do Estado têm tempo pré-definido para utilizarem propagandas eleitorais de rádio e TV. Os principais fatos do dia agora no Aleã Notícias. Boa noite. Durante esforço concentrado na Casa Legislativa, pelo menos 4 mensagens oriundas do Executivo e 2 propostas de emenda à Constituição foram aprovadas. Um dos projetos é referente à gratificação de atividade militar superior e o outro sobre a reestruturação de profissionais da Polícia Civil. Ao iniciar a sessão plenária desta quinta-feira, dia 3, o presidente da Casa, deputado pelo PSD Josué Neto, anunciou a inversão da pauta. A ordem do dia trouxe projetos de lei oriundos de mensagem governamental. O primeiro deles, discutido e aprovado, foi o projeto de lei que garante a manutenção dos salários dos oficiais da Polícia Militar. Outras 2 propostas de emenda à Constituição também foram apreciadas. O projeto de lei número 214 de 2014 dispõe sobre a reestruturação remuneratória dos servidores da Polícia Civil. O projeto promove a revalorização de delegados, investigadores e escrivães de polícia. Com o reajuste salarial que será feito até 2018, o delegado de classe especial, por exemplo, que hoje tem ganho total de mais de R$18 mil, passará a ganhar quase R$25 mil. Os investigadores e escrivães passarão dos atuais R$7.800 para R$10.700. 21 deputados votaram a favor. Os peritos criminais devem ser beneficiados em outro projeto de lei. Uma das maiores conquistas da Polícia Civil, costuma dizer que essa vitória não é só da Polícia Civil, mas sim de toda a sociedade, da sociedade do Amazonas. Com certeza ela terá um policial mais motivado, um policial trabalhando com mais afinco para cada vez melhorar a segurança pública do nosso Estado. Outra matéria aprovada por 13 votos favoráveis faz alteração no Estatuto dos Policiais Militares do Estado. Também oriundo do Executivo, o projeto aumenta a idade máxima que os policiais militares podem permanecer no cargo antes da aposentadoria. A nossa lei de ingresso ela mudou, ou seja, ela determinou, ela constou lá que o candidato pode entrar com 28 anos na Polícia Militar do Amazonas. Ele estava indo para a inatividade com 42 anos, no máximo com 52 anos. E atualmente ela está passando para 59 anos a atuação, ou seja, a idade do profissional para ir para a reserva minerada. Ou seja, ele entrava com 28 anos, muitas vezes ele só cumpria 25 anos e tinha que ir para a reserva proporcional. O plenário aprovou ainda o projeto de lei que altera o plano de cargos, carreiras e remuneração do magistério público e dos servidores técnicos e administrativos da Universidade do Estado do Amazonas. Outras 2 propostas de emenda à Constituição do Estado foram apreciadas e aprovadas pelos parlamentares. Elas garantem a aposentadoria especial para policiais e bombeiros militares aos 25 anos de serviço. Também foi aprovado o projeto de lei encaminhado pelo governo que garante a manutenção do salário dos oficiais aposentados da Polícia Militar. Antes da aprovação da legislação, os PMs chegavam a uma perda salarial de mais de 40%. Dezenas de oficiais acompanharam a votação do projeto de lei 205 de 2014, oriundo do Executivo Estadual, que prevê a gratificação de atividade militar superior. A legislação foi aprovada por 23 votos na sessão desta quinta-feira. Com a nova legislação, serão beneficiados anualmente de 15 a 20 oficiais que entram na reserva. A Polícia Militar do Amazonas, ela nesse momento se sente muito honrada, poder participar nesse momento aqui na Casa do Povo, com todos os deputados, uma votação aí histórica, e a gente só tem que agradecer. É uma gratificação superior, onde vai substituir as gratificações de funções da Polícia Militar, que os oficiais perdem quando vão para a reserva. Então, para a gente, agora, a partir de agora, podemos ter certeza que os que completarem o seu tempo de serviço, eles vão para a reserva remunerada.
usufruindo do quantitativo que ele recebeu na atividade. Antes da aprovação do projeto, os oficiais chegavam a perder 40% do salário ao entrarem na reserva. O profissional da Polícia Militar, que muitas vezes tem 30, 35 anos de polícia, acaba ele perdendo esse valor. Então aqui foi só uma justiça feita pelo nosso governador, nosso comandante em chefe, nosso professor José Melo, que com a sua visão sensível aí à instituição, à segurança pública de forma geral, ele observou e nos deu essa retribuição. Ou seja, aquilo que nós temos perdendo durante muitos anos, mais de 20 anos, e agora nós estamos retomando, fazendo com que os profissionais, os coronéis, os oficiais superiores de major, tenente-coronel, coronel e todos os profissionais, ao ir para a reserva, eles não vão ter seu valor retirado de 40% a 45%. Diversos parlamentares se manifestaram favoravelmente à aprovação. Para o PMDBista Vicente Lopes, a Casa fez justiça ao aprovar a matéria. Já Cabo Maciel afirmou que a gratificação deveria alcançar todos os policiais militares do Amazonas. O relator da matéria, deputado Orlando Cidade, ressaltou o compromisso do governo em garantir dignidade aos servidores que trabalharam pelo Estado. O assassinato de jovens no Amazonas cresce mais de 98% de acordo com o mapa da violência. O estado é o 9º do país em taxas de homicídio da população na faixa etária de 15 a 29 anos. Os dados foram divulgados pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Em uma década, a taxa de jovens na faixa etária de 15 a 29 anos assassinados no Amazonas cresceu 98,7%, segundo dados do Mapa da Violência 2014, focado nesta edição na juventude brasileira. O índice, que compreende o intervalo de 2002 a 2012, ultrapassa a taxa de homicídios juvenis registradas em São Paulo e Rio de Janeiro, que reduziram em 69% e 51,7%, respectivamente, a mortalidade nesse segmento. Levando em conta o ranking de crescimento no período, o Amazonas é o 9º estado do país em taxas de homicídios da população jovem. Apenas em 2012, o Amazonas é o 13º estado brasileiro com mais pessoas de 15 a 29 anos de idade assassinadas, com 68,7 mortes por 100 mil jovens. A média nacional é de 57,6 homicídios. Em Alagoas, o primeiro colocado do país, a taxa de 138,3 mortes para cada grupo de 100 mil jovens. O mapa da violência também traz o panorama das mortes geradas por acidentes de trânsito em 2012. O Amazonas é o estado com as menores taxas de óbitos no trânsito. A ingestão de bebidas alcoólicas e a conivência dos pais estão entre os fatores que mais contribuem para a mortalidade juvenil no trânsito. A proposta de emenda à Constituição que prorroga por mais 50 anos os incentivos fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus pode ser votada ainda este mês. A emenda já foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos e agora é analisada no Senado. Criado em pleno regime militar como instrumento de integração nacional, a Zona Franca de Manaus se tornou o maior vetor de desenvolvimento econômico do Amazonas. Hoje, o polo industrial é um dos principais responsáveis pela preservação da floresta no estado, por permitir uma fonte de empregos e de desenvolvimento que garanta proteção ao meio ambiente. Porém, o modelo econômico possui prazo de validade, 5 de outubro de 2023. Por conta disso, um projeto tramita no Congresso Nacional para ampliar esse prazo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal deve analisar no próximo dia 15 a proposta de emenda constitucional que prorroga por mais 50 anos os benefícios da Zona Franca de Manaus. A matéria precisa ser aprovada pela CCJ antes de ir para a votação em plenário. A expectativa é de que a matéria possa ser analisada tanto pela CCJ quanto pelo conjunto dos senadores ainda em julho, antes do início do recesso parlamentar. Os líderes do Partido dos Trabalhadores, do Partido Trabalhista Brasileiro e dos Democratas já assinaram um requerimento para adiantar a votação da proposta. O relatório da PEC que se encontra na CCJ ressalta a importância estratégica do polo industrial de Manaus e pede a aprovação da proposta nos mesmos moldes da PEC que já foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados.
Justiça determina que as contas da população afetada pela falta de água devem ser canceladas. A medida vale para os moradores que tiveram o serviço interrompido por conta do acidente em uma adutora do Proama. Caso a decisão seja descumprida pela concessionária, a multa pode chegar a R$ 500 a cada metro cúbico de água cobrado do consumidor. De acordo com o pedido feito pelo Ministério Público do Estado e que recebeu sentença favorável da Justiça, todas as contas de água devem ser canceladas para as áreas atingidas com a suspensão do serviço por conta do acidente em uma adutora do programa Água para Manaus, o Proama, no último dia 24 de junho. Ainda de acordo com a decisão da Justiça, caso não haja o cumprimento por parte da concessionária, ela poderá receber multa de até R$ 500 por unidade de consumo cobrado indevidamente. Além disso, a Manaus Ambiental tem agora a obrigação de fornecer água regularmente às zonas norte e leste pelo período mínimo de 12 horas. Nesta quinta-feira, o diretor da Companhia de Saneamento do Amazonas, Cosama, anunciou como será a recuperação da estrutura danificada. Inicialmente, nós temos que demolir a estrutura variada que restou, que é para abrir o vão, e, paralelamente, cortar aqueles tubos de 1.800 milímetros de aço, tirar aquela estrutura, aquela tubulação, aquela adutora, levar para a margem para deixar o vão livre. É o tempo que a viga está sendo construída e vai ser transportada da carboquímica até a margem e de lá na balsa, suspensa por esses equipamentos, para botar na estrutura. E depois fazer os novos berços para suportar a tubulação e depois levar a tubulação, soldar a tubulação. Enquanto o problema não é solucionado, o diretor executivo do consórcio que gerencia o Proama pede que a população economize água. É fundamental que as pessoas economizem. Se as pessoas têm um tanque de 1.000 litros em casa, ela tem que fazer o máximo para que esse tanque demore pelo menos 2 dias, porque pode ser que a pipa não tenha condições, em função da quantidade de pipa, de voltar todo dia na mesma rua. Das 500 mil pessoas atendidas pelo Proama, 300 mil já tiveram o atendimento normalizado, 150 mil estão com abastecimento parcial e as outras 50 mil estão sendo atendidas por 32 caminhões-pipas. A ação contra o presidente da CPI da pedofilia, deputado Abdala Frache, é arquivada no Tribunal de Justiça. E ainda, candidatos ao governo do estado já possuem tempo pré-definido em propagandas eleitorais de rádio e TV. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A ação contra o presidente da CPI da pedofilia da Assembleia, deputado Abdala Frache, é arquivada no Tribunal de Justiça pela desembargadora Carla Reis. O processo é resultado de um mandado de segurança impetrado pela Procuradoria do município de Coari, que solicitava o acesso aos documentos relativos à criação da comissão e às investigações referentes à cidade. Na ação, a Procuradoria de Coari pedia o acesso aos documentos relativos à criação da CPI e às investigações referentes ao município. Mas o mandato de segurança foi indeferido e extinto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Na decisão, a desembargadora Carla Reis entendeu que a CPI tem autonomia para conduzir as investigações e a garantia do sigilo aos seus atos. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas foi uma vitória para a CPI da pedofilia da Assembleia Legislativa, que já recebeu denúncias concretas envolvendo crianças com idades entre 5 e 14 anos.
Os trabalhos tiveram a participação de órgãos como a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, coordenação dos Conselhos Tutelares de Manaus, Conselho Nacional dos Direitos Humanos no Amazonas, Rede Um Grito pela Vida e Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente. Com base no relatório apresentado pela CPI, 13 municípios, incluindo a capital amazonense, estão sendo investigados pela comissão sob circunstâncias sigilosas. A CPI da pedofilia tem 4 canais disponíveis para a sociedade fazer denúncias por meio do telefone 3183-4581, 8144-4462, pelo WhatsApp ou ainda na sala da comissão localizada no 4º andar da Assembleia. A população também pode conhecer o trabalho dos parlamentares na fanpage da CPI e no Instagram. Com o fim do prazo para as convenções partidárias, as coligações firmadas no período disputam agora o tempo da propaganda eleitoral. No Amazonas, os candidatos ao cargo majoritário já possuem tempo pré-definido e bastante equilibrado. Neste ano, 7 candidatos disputam o cargo de executivo estadual no Amazonas. Após a definição das alianças, o partido dispõe de um tempo previsto que deverão usar na propaganda eleitoral do rádio e da TV. De acordo com os cálculos baseados nas regras eleitorais, o PMDB do candidato Eduardo Braga deverá possuir o maior tempo de televisão, com 9 minutos e 51 segundos, seguido de José Melo, do PROS, e Marcelo Ramos, do PSB. Na sequência, vem Abel Alves, do PSOL, e Chico Preto, do PMN, que totalizam 1 minuto e 17 segundos cada. Os que figuram com menores tempos são Herbert Amazonas, do PSTU, e Luiz Navarro, do PSB, com 1 minuto e 11 segundos. No mês de agosto, quando inicia a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, o TSE divulgará o tempo exato de cada candidato. O cálculo de tempo leva em consideração os 25 minutos de duração dos blocos de propaganda gratuita, um de manhã e outro à noite. Os 2 blocos serão divididos entre os presidenciáveis, candidatos a governador e senador nos estados e ainda entre os candidatos a deputado. A propaganda eleitoral abre um espaço no qual os candidatos expõem as propostas de melhorias nos diversos setores, como na economia, na saúde e na mobilidade urbana. Assim, o eleitor pode escolher os melhores representantes. Para os partidos, ter mais tempo de exibição é um diferencial na hora do voto. Com o objetivo de tirar dúvidas sobre o que é permitido e o que é proibido em relação à propaganda eleitoral nas eleições deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral divulgou a Cartilha da Propaganda edição 2014. Segundo o órgão, inicialmente serão distribuídos 15.000 exemplares para a população. A cartilha foi criada há mais de 10 anos e teve o conteúdo revisado pelos juízes eleitorais e um prefácio escrito pela presidente do TRE Amazonas, desembargadora Socorro Guedes. Segundo a magistrada, o informativo não só vai ajudar na orientação dos candidatos, partidos políticos e coligações, como vai servir também ao próprio eleitor, que identificará possíveis irregularidades nas propagandas deste ano. Inicialmente serão distribuídos 15.000 exemplares impressos em todo o estado, e caso seja necessário, este número pode ser ampliado. O documento busca simplificar a complexidade da lei eleitoral para todos os eleitores. A cartilha retrata ainda, em ilustrações, as ocorrências de propaganda irregular no período de campanha. O guia pode ser acessado no site do TRE Amazonas. Deputado Fausto Souza solicita do governo a implantação de academias ao ar livre em praças do estado. E deputado José Ricardo apresenta 30 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias do Amazonas. Veja no resumo de notícias. O deputado Fausto Souza ingressou junto à mesa diretora da Assembleia com indicativo ao governo do estado para que implante academias ao ar livre, denominadas de Praça Viver Melhor, nos municípios que compõem a região metropolitana de Manaus e nas cidades de Manicoré, Parintins, Tefé, Coari, Humaitá e Tabatinga. O deputado José Ricardo afirmou que apresentou 30 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo do Estado, a LDO, que está em tramitação na Casa. Algumas delas foram protocoladas como proposta conjunta com os deputados Marcelo Ramos e Luiz Castro. Confira agora o que foi destaque no esporte amazonense com Tom Claro.
Amazonense e ex-treinador do Rio Negro, Nacional, São Raimundo, Princesa e Grêmio Coariense, João Carlos Cavalo vive a expectativa de trilhar um novo caminho na carreira. De saída do Rio Branco do Acre, onde conquistou o título acreano pela temporada de 2014, o técnico assinará contrato com a equipe B do América do México, segundo time mais popular do país latino-americano. Toda sorte a João Carlos Cavalo. O Princesa do Solimões perde uma peça importante do elenco, Fininho. O meio-campista, isso mesmo, está em São Paulo para assinar contrato com a equipe do Oeste, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Fininho, que chegou ao time de Manacapuru no começo da temporada, foi um dos destaques da equipe na campanha do Campeonato Amazonense de 2014. E após 800 dias do último jogo oficial, o Estádio Ismael Benigno, a nossa colina, foi reaberto na noite desta quinta-feira com um jogo entre São Raimundo e Sul América, o famoso clássico Galo Preto. Para o clássico de reabertura, 8.000 ingressos foram trocados por quilos de alimentos não perecíveis e esgotaram em apenas 5 horas. Já o estádio Carlos Amit finalmente vai receber a primeira partida oficial desde que foi construído para a Copa do Mundo, mas que ficou de legado para o futebol local. Neste sábado, Manaus Esporte Clube e Manaus Futebol Clube entrarão em campo pela segunda rodada do retorno do Campeonato Amazonense de Futebol Júnior às 9h30 da manhã. E o Brasil chega às quartas de final com um triunfo diante da Colômbia, pelo menos segundo a FIFA. Para a entidade, o zagueiro Davi Luiz foi o melhor jogador das oitavas de final da Copa do Mundo. A conclusão é tirada de um ranking realizado em parceria com um patrocinador, que se baseia em estatísticas da performance de cada jogador do torneio. Apesar disso, Davi Luiz não foi escolhido o melhor jogador do duelo contra o Chile. O eleito foi Júlio César. A escolha é feita por votação de internautas no site da FIFA. E a gente vai ficando por aqui, desejando toda a sorte para o Brasil nesta sexta-feira. Uma pesquisa divulgada esta semana, realizada nas 12 cidades sede da Copa do Mundo, revelou que a população de Manaus está em primeiro lugar entre os mais satisfeitos com o evento e os que estavam mais dispostos em assumir gastos extras, como alimentação e bebidas, por conta do Mundial. A pesquisa foi realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas durante o mês de junho. Aproximadamente 2.550 pessoas foram ouvidas de ambos os sexos e de todas as classes sociais. De acordo com a avaliação, 41% dos brasileiros estão satisfeitos com a realização da Copa do Mundo no Brasil, 19% são indiferentes e 38% são contra o evento. Dentre os satisfeitos, a maioria está localizada na cidade de Manaus, Natal e Recife, sobretudo na capital amazonense. Já entre os que menos apoiam a competição são das cidades de Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. A pesquisa revelou ainda que entre os mais empolgados com a Copa, há também maior disposição para ter gastos extras com alimentação e bebidas por conta do evento. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Projetos de lei aprovados na Assembleia beneficiam policiais civis e militares do Amazonas. Proposta que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos pode ser votada este mês no Senado. E ainda, a ação impetrada pela Procuradoria de Coari contra o presidente da CPI da pedofilia, deputado Abdala Frache, é arquivada. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube do canal Alean. Para você, uma ótima noite e nos encontramos na próxima segunda-feira.